realidade de sete, que ele é único, não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, exceto a sua colossal. Vendo Jesus que ele havia convictadamente declarou: não está longe do reino de Deus. Vivendo e já ninguém mais louvava o Senhor lá. Bem, volta no 2, por favor. Irmãos, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles. Bem, para a gente entender um pouquinho, né, qual seria essa discussão, a gente vai ter que voltar lá no verso 18. Volta no 18, por favor. E qual que era a discussão ali? Né? Vamos lembrar que Jesus, qual era o cenário de Jesus naquele momento? Jesus estava em Jerusalém, dentro da nação de Israel, e lá existia o quê? Muitas crenças. Alguns gentios que chegavam, tinha ali, nesse caso aqui, a gente vai falar dos saduceus, né, que era uma linha dentro da área de Israel, e eles tinham uma particularidade: eles não criam na ressurreição. E quando eles têm contato com Jesus, eles querem questionar também o que Jesus, né, aquele que tantas pessoas já haviam falado, aquele que já tinha feito tantos milagres, aquele que ensinava as pessoas na sinagoga, eles queriam saber qual que era a resposta, ou seja, o que Jesus teria para falar a respeito da ressurreição dos mortos. Então, no verso 28 diz: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximavam-se dele e perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposo, suscite descendente a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 já desposaram. Respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão casamento, porém são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tenho lido no livro de Moisés, o trecho referente às partes, como Deus me falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborai em grande dia. Então, qual que era a discussão ali? Estava tendo uma discussão ali a respeito da ressurreição dos mortos. E hoje, eu queria que a gente, né, esses dois textos trazem duas verdades muito importantes para nós como crentes, para a gente entender. Primeiro, o que é ressurreição? Existe? Como ela se dá? O que Jesus falou a respeito? Porque os saduceus não criam nas pessoas. Irmãos, a gente vê aí, né, principalmente fora da igreja, e pior, às vezes até dentro de algumas denominações de igreja, uma dúvida com respeito a isso. Né? O que de fato, na verdade, vai acontecer quando a gente morre. E Jesus foi bem claro em responder um questionamento que eles estavam fazendo. Qual que era o questionamento? Eles colocaram como sempre, uma pegadinha para Jesus. Olha, tinha uma mulher, ela se casou e o primeiro marido morreu. Qual que era o costume da época? Um irmão, né, casasse. E aí ela casou com o segundo morreu. Ah, depois casou com o terceiro morreu. A mulher também era firme. E foi indo até o 7.
foi muito claro. Volta para o verso 4, né? Não provém o vosso erro que não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que ele está querendo dizer? Primeiro, você não conhece a Escritura. Você não é a Bíblia. Lembrando que lá só tinha o Antigo Testamento. Segundo, nem o poder de Deus. Que poder? Que tipo de poder que Jesus está falando aqui? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, né? Fez com que ele ressuscitasse, que ele voltasse um corpo o quê? Glorificado. Esse é o poder de Deus. Para transformar a carne mortal em um homem mortal naquilo que é imortal, ou seja, o corpo ressurreto, glorioso. Vocês não conhecem o poder de Deus? 25. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão casamento, porém são como anjos dos céus. Irmão, casamento, amor, só que lá no céu não vai ter mais casamento. Lá no céu não vai ter, né? Lá no céu não vai ter mais filhos, não vai ter nada disso. Quem foi, quem não foi, já era. O que ele está querendo dizer aqui? Lá no céu vocês vão ser como anjos do céu. E a ideia de anjo, né, irmão? Não é a ideia de xamã, nada disso. A ideia de anjo é justamente aquilo que os anjos são hoje. O que são os anjos? Qual é a realidade dos anjos? Seres espirituais, né? Que têm, que são enviados por Deus, que têm corpo, que têm um nome, não é isso? A gente vê na Bíblia, né? Na hora do Antigo Testamento, na hora do Novo Testamento, enfim. Seres celestiais. Então, a partir do momento da ressurreição, vocês vão ser o quê? Como anjos. 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não temos lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Quem se lembra desse texto? Quando Moisés foi chamado por Deus, né? E ele está andando lá, e de repente o que ele vê? A sarça em chamas, né? Pegando fogo. E ele para diante, mas como é que pode? O negócio que queima, mas não queima. Tinha fogo, mas não queimava. Né? E Deus se revela a Moisés. Como que Deus se revelou a Moisés ali? O que ele disse naquele momento ali? Justamente essas palavras aqui, irmão. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e Deus de Jacó. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o Deus. Lembrando que todos esses estavam quando? Antes de Moisés, certo? Abraão, Isaac, Jacó. Todos esses homens já tinham o quê? Falecido, morrido, certo? E Jesus se revela a Moisés dizendo o seguinte, ó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Não precisa falar, né? Eu era. Ó, eu era o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu era o Deus de Jacó. Mas a resposta de Deus é enfática. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. 27. Olha, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, naturais e viventes. Quando Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque eles estão vivos. Por isso que eu sou o Deus deles. Eles estão vivos, tanto Abraão como Isaac como Jacó, eles estão vivos. Eu sou o Deus deles. Então, irmãos, Jesus vem confirmar o que é a ressurreição. Ou seja, aqueles que morreram no Senhor, aqueles que creram no Senhor, aqueles que estavam no Senhor, são o quê? Ressurretos, estão na presença
obviamente, a maior prova disso seria a própria ressurreição de Jesus. Né? Quando ele passando pela cruz, depois de 3 dias, ressurge novamente, ressurge a vida. Muito bem. Agora, vamos para o 28, para nós texto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, né? Qual que é a discussão então? Tem ressurreição ou não tem ressurreição? Existe vida após a morte ou não existe? Né? Então, o escriba, o que era o escriba, irmão? Era um doutor da lei, alguém que conhecia, né, profundamente a palavra ou o Antigo Testamento. Né? Tendo ouvido a discussão entre eles, vendo que, como Jesus lhe respondera bem, perguntou-lhe: então, qual é o principal de todos os mandamentos? Por que, irmão, será que esse escriba estava perguntando isso? Porque ali ele começou a ter uma dúvida muito grande. Porque qual que era ali o ensino da época? O que as pessoas tinham que fazer ali para ir para o céu? Seguir a lei. Não é isso? Porque Jesus ainda não tinha se manifestado como o quê? Como Messias. Embora já muitos feitos, milagres. Mas eles ainda não tinham reconhecido Jesus como Messias. Então, qual que era ali a forma, o objeto, a ação de fazer a vontade de Deus? Era cumprir o quê? Os mandamentos. Não tinha outra forma, não tinha outro meio. Era cumprir o mandamento. E o escriba, então, vendo que Jesus havia respondido sabiamente com relação à ressurreição dos mortos, ele vem questionar Jesus dizendo: então, se essa é a nossa esperança, se nós vamos ressuscitar, nós vamos estar com Deus, como que eu vou cumprir isso? Como que eu vou garantir isso? Qual é o principal dos mandamentos? Ou seja, ele quis resumir, né? Ele quis entender a forma mais fácil de cumprir a lei. Por quê? A lei é mais de 600 mandamentos. E a gente sabe que, muito provavelmente, é impossível que todos fossem cumpridos. Então, ele quer basicamente um resumo daquilo que seria a forma de fazer com que eles pudessem ser salvos e pudessem desfrutar da ressurreição. Verso 29. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeira coisa, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que Jesus está falando isso? Porque a nação de Israel, irmãos, inegavelmente, muitas e muitas vezes, cometeu erros terríveis, sendo disciplinados por Deus, sendo ensinados pela palavra, sendo uma nação que desfrutou de muitos e muitos milagres. Mesmo assim, várias vezes esse povo se perverteu no caminho. O que é isso? Eles titubearam entre o profano e o sagrado. O que é o profano e o sagrado? O profano é aquilo que está fora da vontade de Deus. O sagrado é aquilo que Deus requer de nós como posição. E o que eles faziam? Fizeram bezerro de ouro, adoraram outros deuses. O próprio Salomão adorou, fez altares para Deus do sangue, enfim. Várias e várias situações que levaram a nação de Israel a chegar naquele momento. E qual momento que era? Eles sempre estudiavam. Quando a coisa apertava, quando a coisa acontecia, eles vacilavam. Eles colocavam, eles depositavam a sua fé em outras coisas, não muito exclusivamente em Deus. Irmãos, esse é um ponto fundamental para nós como igreja entender. Qual o ponto? Que tipo de Deus está falando aqui? Será que são deuses ídolos? Não, muitas coisas podem ser ídolos ou deuses na nossa vida. Jesus está
sendo enfático aqui, ó. Ô Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, só tem um meio, só há uma situação, só há um Deus, só há um caminho, não tem para onde você correr a não ser para o Senhor. Vocês não podem vacilar, vocês não podem ter um comportamento, uma hora tá, né? E eu vejo muito isso hoje, com as pessoas. Ora que ela é fervorosa, está dentro da igreja, para isso, aqui, quando vê, não, não é bem assim, Deus não é casamento, tal. A nação de Israel sempre foi assim, ela titubeava, vamos dizer mais ou menos, entre dois senhores. O que significa isso? Ela precisava demonstrar firmeza em Deus. Ela precisava demonstrar que, apesar de tudo ter sido dito, eles precisavam entender que Deus era o único e o Senhor do caminho. Verso 3. Aí começa a parte principal. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Vamos parar aí. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Bom, esse é um outro ponto importante. Porque todas as vezes que a gente lê esse texto, né, as pessoas colocam uma ênfase lá. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a coisa. Mas a ordem aqui é amarás o teu Deus. E aí eu fui, né, pesquisar um pouco mais a respeito, não só do que significa amar, ou mais profundamente na etimologia da palavra. O que é amar? Para muitos, amar tem a ver com sentimento. Né? Para outros, amar tem a ver com um exercício. Por exemplo, uma mãe que tem um filho. Ela precisa fazer força para amar? É natural. Para você amar alguém que você não conhece direito, o que precisa? Ah, olhei a pessoa, vi, já estou. Amei ela. Existe isso? Não? Não existe. Você só vai passar a amar uma pessoa se você fazer o quê? Se você conviver com aquela pessoa, se você, né, ver o comportamento dela, e aí tem muito a ver com a relação marido e mulher, por exemplo, né? A relação de amizade. É possível você amar o irmão, amar o amigo, amar a esposa, amar a sogra? Não é possível, é difícil, mas é. Né? Mas isso requer de nós o que, irmão? Mais do que um sentimento, mais do que apenas um olhar, mais do que uma disposição, isso requer de nós o quê? Você precisa se dedicar, você precisa buscar, você precisa querer, você precisa de fato se entregar, filho. Mas o conceito aqui, né, e eu fui pesquisar, a palavra amor vem de amore do grego, mas a sua etimologia inicial tem a ver com ama, né, por daí a origem da palavra amor, tem a ver com ama, ama com dois M's. E na raiz, a palavra amor, na sua raiz mais profunda, tem a ver com amor de mãe. Por isso que é amor, amar, amor de mãe. O que isso significa? Que é um amor o quê? Como que é um amor de mãe? Incondicional. Né? E por isso que a gente não entende. Né? Por pior que seja o filho, por pior que seja a situação, a mãe vai deixar de amar o filho? Não. Até Jesus cita isso, né? Ainda que uma mãe deixasse de amar, abandonasse o filho, Deus jamais abandonaria. O que ele está querendo dizer lá? Ainda que, o que significa a palavra ainda que? Praticamente sim. Então ele está fazendo o que ali? Uma relação dizendo, ainda que uma mãe abandonasse o filho.
Jesus olha para aquele escriba, ele quer falar a respeito desse tipo de amor. Que tipo? Amarás para o Senhor teu Deus como? Amarás o Senhor teu Deus como? Primeiro, de todo o teu coração. A palavra coração aqui, irmão, na sua forma mais simples, racional de entender, tem a ver com sentimento. Ou seja, você precisa amar a Deus com todo o seu sentimento, com tudo aquilo que você sente. Você precisa se entregar totalmente a Deus. É um sentimento, é uma vontade, é um querer. Segundo, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Alma e entendimento têm basicamente a mesma ideia. O que quer dizer alma? Tem a ver com o quê? Intelecto. A alma tem a ver com intelecto. Então, amar a Deus é você racionalizar. Não é aquele amor assim, dizer da boca para fora e tal, eu amo a Deus, é isso. Não, é mais do que isso. Ele está dizendo o seguinte: o mandamento maior é o quê? Você precisa amar a Deus de forma incondicional, que é esse amor humano. Segundo, com todo o seu coração, ou seja, com todo o sentimento que você tem. Mas mais do que sentimento, precisa ser com a sua alma, com o seu intelecto, com o seu racional. Por isso que lá em Romanos fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Precisa ter uma disposição, irmãos, de racional, de pensamento, de inteligência, de intelecto. Por isso que é muito difícil, às vezes, você pregar para quem não quer. Você vai evangelizar e falar de Jesus para uma pessoa que não quer, é praticamente impossível. É só pelo Espírito. Por isso que eu falo, é pelo Espírito. Né? Só pode ser, não tem jeito. Porque a pessoa não quer. A mente dela não quer. Ela não quer. Então o que precisa acontecer ali? É só o Espírito, né? Para mudar a mente da pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque amar a Deus não pode ser de qualquer maneira. Jesus está colocando a totalidade. E para terminar, ele fala assim: de toda a tua força. O que significa isso? Que amar a Deus, irmãos, requer de nós o quê? Força. Quando que a gente faz força? Quando você precisa fazer força? É quando as coisas estão um pouco pesadas, quando não estão fáceis. Não, não é verdade? Então, qual que é a ideia aqui? É de uma disposição total. Ela tem a ver com sentimento, ela tem a ver com intelecto, tem a ver com disposição, com vocação, com busca, com vontade, com intensidade, com querer, com fazer força. E eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que a gente não desfruta de Deus. Irmãos, será que Deus sabe disso? Sabe. Deus sabe o quanto o seu sentimento é puro por Ele. Deus sabe o quanto você, a sua mente está focada em Deus. E Deus sabe o quanto você tem se esforçado para fazer a vontade dele. É difícil para Deus perceber isso? Não. Por isso que a gente não consegue, às vezes, enganar Deus. Por isso que Deus, a Bíblia fala que Ele sonda o nosso coração. Né? O que é sondar? Deus fica escondido atrás da coluna para ver o que você está fazendo. Não é esse sondar. A ideia ali é de rastrear. O que é rastrear? Onde está o problema? É igual o carro. Você vai lá, coloca a parede para rastrear para saber o quê? Onde está o problema do carro? O sondar de Deus é justamente isso. Ele rastreia a nossa vida para ver em qual área, em qual situação a gente está o quê? Falha. E quando o escriba, quem que era o escriba, irmão? É importante a gente fazer essa distinção. O que Jesus
está ensinando para aquele escriba: olha, vocês são doutores da lei, vocês manejam muito bem a palavra, vocês entregam o dízimo, vocês oram pelo menos 3 vezes por dia, vocês estão a semana inteira no templo, jejuando, orando, ensinando, lendo. Mas quando um escriba vem e pergunta para Jesus qual o maior mandamento, em nenhum momento Jesus cita isso. Porque o que Jesus quer mostrar? É que a partir do Jesus ressurreto, a nossa comunhão agora com Deus, ela é uma comunhão que vai além daquilo que é físico, daquilo que o homem pode fazer. Ela é o quê? Espiritual, irmãos. É de fé, de relacionamento, de dependência. Olha como é que ele vai seguir, verso 31. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Aí ele já arrebenta, ele fala: não, isso é o seguinte, vocês estão muito preocupados com a religiosidade, vocês estão muito preocupados com os rituais, vocês estão muito preocupados com a igreja, vocês estão muito preocupados em ser reconhecidos como os religiosos. Mas e o amor ao próximo? Basicamente, ele resume toda a situação daquilo que Deus espera do homem nesses 2 mandamentos, que praticamente não existiam para eles, que eram a religião, que era o povo de Deus. Para ver que uma coisa estava tão distorcida. E ele vai falar: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Muito. Então, esse é o pensamento. Ama o próximo como você ama você mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Não tem nada que você pode fazer. E aí ele vai responder, verso 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Tá? Já reconheceu as pessoas que conhecem. E com verdade disseste que ele é o único. Primeira coisa, só tem um Deus. E não há outros senão ele. Verso 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Nossa. Qual que é o ponto central da nossa mensagem? Primeira coisa, pegando o gancho aqui, né, desde o anterior que a gente fez. Entender que o Deus a que nós servimos não é o Deus de Deus. O que Jesus falou lá no final. Nosso Deus não é um Deus de morte, mas sim de quê? De vivos. Ou seja, crer na ressurreição, crer na eternidade, crer que nós vamos estar com Deus é algo que é real. Não, Jesus falou isso. Olha lá, lembra lá de Moisés? O que ele falou? Eu sou o Deus de quê? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus deles. Ó, eles já morreram, mas eu ainda sou o deles. Por quê? Porque eu não sou o Deus de mortos, sim de vivos. O que Jesus diz? Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Vou preparar o lugar. Aqui onde eu estou também, sejais de Deus. Essa é a promessa. Só nisso já seria suficiente para a gente descansar. Mas o que o texto está falando de mais profundo? Que o que a gente precisa de fato, de verdade, é viver nessa vida aqui de maneira a fazer com que aquilo que a gente crê seja real. Porque às vezes parece que a gente crê na ressurreição, ao contrário lá dos saduceus, né? Você pergunta para a igreja: ah, você crê na ressurreição dos mortos? Ah, creio. Ah, Jesus ressuscitou, mas também vamos ressuscitar. Mas como você vive? Parece que você vive
querendo viver tudo agora, nesse mundo, nessa vida. Os seus pés, os seus sentimentos, as suas vontades estão sempre voltados para esse mundo. Ah, por quê? Porque você não cumpre aquilo que é o mandamento de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Parece que a gente não consegue viver isso de uma forma plena, profunda, sincera, real. É muito mais um discurso, é muito mais uma situação que parece ser normal, como era lá com a nação de Israel. Eles se preocupavam com o quê? Qual que era a preocupação deles? Os ritos, as cerimônias, os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas. Irmãos, e hoje parece que é a mesma coisa. Por quê? Porque inegavelmente a gente vê o ser humano voltando a ser o centro de Deus ficando de lado. E quando a gente ouve esses mandamentos, tem a ver muito com aquilo que a igreja também não é hoje. A igreja hoje às vezes não ama a Deus como devia amar, não pratica a adoração sincera a Deus, e para piorar, na parte 2 do verso, não ama o próximo. Não ama. Por quê? A ideia de amar o próximo aqui, irmãos, o verbo amar o próximo, na sua etimologia, é o mesmo de amar a Deus lá no começo. Lembra? Volta para mim, irmãos, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Está vendo esse verbo amarás aqui? É o mesmo verso do 31. É o mesmo verbo, né? Do 31. O segundo é, amarás o teu próximo. O verbo é o mesmo, a intensidade é o mesmo, é incondicional do mesmo jeito. Ah, mas como é que eu vou amar o meu irmão do mesmo jeito que eu amo a Deus? Ah, ele é pecador, ele erra, ele faz coisas erradas. Exatamente. Se você for olhar pela ótica humana, você não vai amar. Mas se você for olhar pela ótica de Deus, você precisa amar. O que significa isso? É basicamente entender aquilo que a Bíblia fala, que a gente precisa amar os nossos inimigos. Imagina os amigos e os irmãos, né? Está vendo? A sublimidade, ou seja, a essência do caráter de um verdadeiro cristão, ela vai, irmãos, além daquilo que é racional, além daquilo que é sentimental e além daquilo que exige a nossa força. Ele é o quê? Incondicional, ou seja, eu só consigo amar o próximo, eu só consigo amar a Deus se eu tiver plenamente entendido o que é esse amor incondicional. Nossa, mas o mundo não é assim, mas já seria o céu, não seria a terra. Então, para a gente concluir, olha o que Jesus vai falar no verso 34. Vendo Jesus que ele, o escriba, havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. Aí, não concordou com tudo, né? Falou que Jesus e tal, aceitou que, né, a gente precisa amar a Deus mesmo no nosso coração, na nossa mente, né? Falou que a gente precisa amar o próximo. Jesus olhou para ele e falou: ele respondeu sabiamente: não está longe do reino de Deus. O que faltava? Ele chegou perto. Faltava o quê? Abandonar, irmãos, a prática, abandonar aquela vida religiosa, abandonar, tirar aquela capa da religiosidade, deixar de ser um escriba propriamente na sua essência. Porque o que era um escriba? O escriba era conhecedor da lei, certo? Só que lá, como agora,
Ele se preocupava com o título de escrita, não em conhecer a palavra, que é uma diferença. É a mesma coisa, aí você é o prefeito da cidade. Agora, eu não quero ser prefeito porque eu quero ser prefeito, ou eu quero ser prefeito porque eu quero ajudar o povo? Então, a posição naquela época era o que importava. O cara queria ser um escriba por quê? Porque tinha uma posição. E Jesus está confrontando isso. Ó, você entendeu tudo que eu falei? Não está longe do reino de Deus. Sabe o que precisa? Abandona, tira a capa, tira a máscara, abandona a religiosidade, abandona aquilo que agrada o mundo e vem fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se você fizer isso, aí sim, você vai estar dentro daquilo que é a vontade de Deus. Para terminar, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não tem como, né? Já viu. Bom, concluindo, a essência do Evangelho, e hoje, olha que hoje a gente tem muito mais ferramentas para fazer isso. Por que eu falo? Porque hoje a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem aquilo que Jesus viveu, aquilo que Paulo viveu, aquilo que a igreja viveu, as ordens para a igreja, toda uma coluna montada para a gente fazer o quê? Amar Deus, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, amar o próximo, fazer aquilo que é a vontade de quem? Irmão, Jesus, ele veio para condenar a lei. Foi isso que ele veio? Ele falou? Quando perguntaram para ele, ele respondeu o quê? Ele veio para cumprir e aperfeiçoar. O que significa isso? O que é aperfeiçoar? É melhorar. Hoje nós temos as ferramentas para sermos cristãos verdadeiros, cristãos sinceros. Pessoas que têm a condição, a partir da luz da palavra, entender e fazer a vontade de Deus. Irmão, quando você vem para a igreja para cultuar a Deus, mas aqui é um lugar de aprendizado, aqui é um lugar onde você passa a conhecer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a sua vida, o que de fato você precisa fazer para ser o filho de Deus, não um religioso. É essa a situação, ou seja, irmão, Deus sonha com o nosso coração, Deus sabe quem você é, Deus sabe a sua intenção, e a partir daí, Deus quer fazer o quê? A partir do seu coração, do seu intelecto, da sua força, Deus quer fazer o quê? Deus quer dar dons. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer de você uma vida poderosa na presença dEle. Agora, Deus vai dar dons, Deus vai dar poder, Deus vai dar palavra, Deus vai dar a manifestação da sua glória para alguém que não consagre o seu espírito, para alguém que não usa sua mente, para alguém que não faz força nenhuma. Né, irmão? Não combina. Como você quer desfrutar das coisas de Deus? Não é por isso que hoje nós oramos confessando nossos pecados. Deus vai colocar algo que é líquido, algo que é limpo, algo que é no céu, de um vaso sujo. Você faz isso? Você faz uma comida lá, não é de rosa, tal, vai lá e pega uma bacia cheia de terra para colocar a comida. Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque aquilo que é bom tem que ser colocado naquilo que é limpo. Deus quer que nós vivemos, que nós nos dediquemos, que nós nos esforcemos, que nós coloquemos na nossa vida a disposição dele para que sim, a gente possa fazer a vontade de Deus. Por isso que ele está dizendo, abandona a falsa religião. É o que ele fala para os filhos. Os holocaustos, os sacrifícios, tem que ficar para trás. João, capítulo 14, diz assim: verso 15. João 14, verso 15.
que ama Jesus. Não tem como se dizer que é Jesus. Não tem como se dizer que é crente. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não guarda os seus mandamentos. Quais mandamentos? Jesus resumiu lá em 2. Todos eles Jesus resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus. Como? Está falando a maneira. Não é dizer que ama. Está falando a maneira. Como? Com todo o seu coração. Seu coração não tem Deus. Segundo, com toda a alma, com todo entendimento. Racional, mente, entendimento. Com toda a tua força, vontade, disposição, querer. E depois, o mesmo verbo, amar, o mesmo verbo de amar a Deus, o mesmo verbo de amar o próximo como a ti mesmo. Se você não faz isso, ou se pelo menos a gente não busca isso, não, será que a gente está amando a Deus? Será que a gente é de Deus? Será que a gente vive realmente uma vida de cristão, de filho de Deus? Ou a gente está igual o escriba lá, com a máscara, né? Lá de falso, religioso, hipócrita. Foi o que Jesus chamou eles. Como que Jesus chamou eles? Hipócrita. Raça de quê? Víboras. Sepulcro caiado. Bonitinho por fora, ouro por dentro. Aqui Jesus resume: se jamais guardareis os meus mandamentos. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Quando Jesus falou isso aqui? Um pouquinho antes dele ser assunto ao céu, já tinha ressuscitado já. Mas o que ele está falando? Se vocês fizerem isso, eu não vou estar mais aqui, mas eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará o quê? Outro Consolador. Que é quem, irmão? Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. A fim de que esteja para o fim. Irmãos, para a gente resumir o nosso servir a Deus, amar a Deus, ter comunhão com Deus, vai muito além do mundo. Vai muito além daquilo que a gente vive superficialmente. Mas tem a ver com tudo aquilo que a gente vive, sente e faz. A igreja, a vida, o pastor, é simplesmente nesse mecanismo humano que Deus usa para que a gente tenha entendimento. Mas ser um cristão de verdade vai além, é muito além disso, irmão. E esse é o ponto: as pessoas se conformam em ser religiosos, em ter uma religião, em ter uma igreja, falar com crente e tal. Irmãos, isso não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é quando Ele vai sondar lá o seu coração e ver se você é alguém como Davi, arrependido, nós vemos aqui hoje. É ver se você tem um coração sincero que busca a Deus. É ver se você, que faz de verdade, a sua mente, o seu intelecto, pensa nas coisas de Deus. É ver se de fato de verdade você se esforça para seguir Deus. É ver de fato de verdade se você ama o próximo, se você pratica o amor a Deus e ao próximo como Ele espera. Se isso não acontece, irmão, a gente está igual lá no escriba, lá. O que ele falou? Você não está longe. Você está chegando perto, mas não está no ideal. Está entendendo? E conosco é do mesmo jeito. Às vezes a gente não está longe, mas não chegou. Então, o que a gente precisa? Entender isso. Saber que, embora isso é um amor incondicional, um amor que requer a gente disposição, a mente voltada para a vontade e o desejo, fruto da amor de Deus. Deus possa nos capacitar para fazer isso e isso. Amém? Vamos lá?
Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, Deus, que é luz, que ensina, que mostra o caminho pelo qual devemos andar, que mostra o teu querer, a tua vontade, ó Deus, que ela não seja apenas um livro, mas que seja o nosso guia, a nossa direção a fazer o que tu querer e a tua vontade. Essa manhã colocamos a vida do Matheus, para incluir o Deus, alma, que ela possa, Deus, ser tocada pelo Senhor, Espírito, que ela possa ter sua saúde restaurada, mas que, sobretudo, Deus, ela possa realmente desfrutar da tua presença, do teu conhecimento, da tua salvação. Colocamos esse dia de hoje